Datena, o Lula não está nada bem. O Lula padeceu daquele fenômeno humano, embora para estadistas isso seja indesculpável, que é popularidade demais, bajulação demais, incenso demais, poder demais. Virou um deus, perdeu os amigos que tinham autonomia crítica perto dele, o Márcio Tomás Bastos, o Guxiquem, não é? Pessoas que diziam para ele, olha, Lula, menos e tal. E, de repente, tomou-se de muito ódio. O que é compreensível, um cara que andou na carruagem da rainha da Inglaterra, tendo a origem modesta que ele tem, enfim, de repente vai bater na cadeia e fica ali isolado por mais de 500 dias e levado à execração pública em amplos setores da opinião brasileira. Eu compreendo com a minha alma, né, como é que se corrompe um homem com a estatura, com a história do Lula. Agora, esse ódio está tirando ele da percepção da realidade, porque o que está acontecendo realmente no Brasil, qualquer pessoa minimamente inteligente pode observar. Se a gente quiser, é só o testemunho do nosso povo que está nos ouvindo. Nestas últimas eleições, não é, São Paulo, o lugar onde nasce o PT, onde nasce o Lula político, São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno. O Rio de Janeiro, que deu muitas vitórias ao Lula, deu 70% de votos ao Bolsonaro no segundo turno contra o PT. Minas Gerais, que deu vitória para Dilma, uma desconhecida que o Lula impôs pela popularidade dele, sem nenhuma vivência, as pessoas vão votar por causa do Lula, etc. Se isso não for verdade, que caia a minha língua. Estou falando coisas rigorosamente que o testemunho de milhões de brasileiros pode vir em meu socorro. Pois bem, de repente, 70% de Minas vota no Bolsonaro contra o PT, 70% do Sul vota no PT, 70% do Norte e do Centro-Oeste vota no Bolsonaro, que eu estou dizendo. Todos esses votaram. E tudo bem, agora de repente, para o Lula, esse povo que era um povo que votou conosco a vida inteira, vira fascista, chama o povo de gado. A Odebrecht virou mais ou menos a faz-tudo do Lula. Então o sítio de Atibaia era dos Bittar, ok, está lá na escritura que era deles. Mas por que todo o acervo do Lula estava lá e quem fez as reformas foi a Odebrecht? Percebe? Então tá bom. O triplex não era do Lula, tinha ali, ele tinha outro, não sei o que, tá, mas por que quem faz a reforma é a OAS, que é a outra empresa que estava fazendo? Esse é o problema. Ficou poderoso demais e começou a ficar descuidado. E não é corrupto por causa de uma porcaria de um sítio em Atibaia ou de uma porcaria de um apartamento fuleira numa praia que não é a mais elegante de Guarujá. Não é isto. Não é isto. A questão básica é o seguinte, 100 milhões o Palocci devolve, entrega Furnas para o Eduardo Cunha, que rouba uma montanha de dinheiro, suborna a Câmara e vai para a linha de sucessão, entrega a DOCA, o Porto de Santos, ao Michel Temer, bota o Michel Temer na linha de sucessão, loteia toda a Petrobras, aí começa tudo roubado. Então é absolutamente grave o que aconteceu no Brasil. E fazer de conta que não aconteceu é insultar a inteligência média do nosso povo. Como é que eu explico que 30% da capacidade de produção da Petrobras estão parados e eu estou comprando em dólar caro gás de cozinha para chegar a 80, 85 reais na casa de uma pessoa, sabe, em Heliópolis, numa favela. Não é, isso é que está ferrando o Brasil. Não é? E o Lula é um dos grandes responsáveis por isso, não é porque ele é o primeiro, não é porque ele é o maioral, não é porque ele é o grande corrupto da vida brasileira, não. É porque a gente vivia esculhambando isso na mão dos outros. Se você lembrar da origem do PT, do Lula, todo mundo era bandido, só eles eram sérios. Então o pecado do pecador, todo mundo perdoa, mas o pecado do pregador, que vive dizendo, olha, eu sou honesto, eu sou honrado, todo mundo é ladrão, vira o que virou. Né? Uma questão de corrupção orgânica. Todo o Estado Nacional Brasileiro apropriado para financiar de forma espúria, ilegal e legítima um projeto de poder eterno, porque pelo Lula é eterno. Tá? E o que ele diz?